A graça e a paz, meus queridos. Estaremos então dando continuidade ao nosso estudo sobre a carta de Paulo aos Romanos. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor venha abrir os nossos corações para que nós possamos estar dando a liberdade para que o Espírito Santo ele venha agir em nós conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Vamos então à leitura do nosso texto. Portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu, que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os quais tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras a ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Eis que tu que tens por sobrenome judeus, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a fama da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu, que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu, que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão é transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. No
No capítulo 2 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele continua falando acerca da hipocrisia. Não há como julgar o comportamento alheio sem que as práticas que procuramos em outros não estejam presentes em nós. Aqui ele continua apresentando o valor da sinceridade na obediência. Ele afirma que a justiça do governo divino é invariável e que para inculcar convicção, ele aqui nos mostra como é justo o juiz com quem temos de tratar e como ele é justo em seus procedimentos. É algo muito comum do apóstolo Paulo, em seus escritos, ele mencionar algum ponto material. Quando ele menciona esse ponto material, ele costuma fazer grandes divagações sobre ele. Como aqui, por exemplo, nós vemos em relação aqui à justiça de Deus, aqui no versículo 2, quando ele diz que o juízo de Deus é segundo a verdade. De acordo com as regras eternas de justiça e de equidade, de acordo aqui com o coração e não de acordo com a aparência externa. Tá, em 1 Samuel 16:7, que nos diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, de acordo com as obras e não com a acepção de pessoas. É uma doutrina, então, da qual todos nós temos certeza, porque ele não seria Deus se ele não fosse justo. Mas cabe considerá-la especialmente aqueles que condenam os outros por essas coisas das quais eles mesmos são culpados. E assim, enquanto eles praticam o pecado e persistem nessa prática, pensam em subornar a justiça divina, protestando contra o pecado e acusando aos gritos os outros de serem culpados, como se pregar contra o pecado os expiasse da sua culpa. Muitas pessoas não compreendem o que é pecado. Não são poucas as que qualificam pecado apenas as atitudes corriqueiras, como matar, roubar, mentir, levantar falso testemunho, caluniar, entre tantas outras. A Bíblia ensina que pecado é transgressão dos mandamentos de Deus. E esses mandamentos, eles nos orientam a vivermos para a glória de Deus. E eles foram revelados pelo Senhor na sua palavra, nas suas sagradas escrituras. É o que nós vamos ver agora em 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,21 e 2 Pedro 3,16. 2 Timóteo 3,16 nos diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Pedro 1,21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E 2 Pedro 3,16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então aqui nós podemos ver que as escrituras, elas nos ensinam como nós devemos andar na presença do Senhor.
Quando nós lemos o capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver que na queda ocorreu então a separação entre Deus e o homem. E além dessa separação, houve a depravação total do ser criado e os seus descendentes. E desde a queda, todos foram manchados pelo pecado original de Adão. Romanos 3:23 nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E devido a essa desobediência, devido a essa queda, como consequência desse pecado, a morte ela foi instituída. Romanos 6:23 nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Nós vimos aqui que nesse trecho da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele expõe de uma forma bem sistemática a doutrina da depravação do homem e a sua incapacidade de se relacionar com Deus, com o nosso Criador. Por isso nós somos considerados culpados. A partir do 2º capítulo, então, da carta de Paulo aos Romanos, ele passa a demonstrar que a justiça divina ela é necessária para punir os malfeitores e os incrédulos. E que o amor e a justiça de Deus caminham juntos. E que Deus age em concordância com a sua própria natureza, porque Ele é santo. E se Deus é santo, o seu juízo ele vai ser inevitável. É o que nós vemos nos versículos de 1 a 4. O apóstolo Paulo inicia o capítulo 2 com o portanto. Quando ele inicia com a palavra portanto, é justamente para mostrar a relação que disse anteriormente sobre a pecaminosidade do homem com o que ele vai dizer a seguir. Quando ele diz: estamos debaixo do julgamento inevitável de Deus. Mas como Deus julga? Deus julga com justiça. Nós vemos no versículo 2. Ele julga segundo as obras de cada pessoa, os versículos 6 a 10. E ele julga a partir do que cada um conhece, os versículos de 11 a 16. Os homens, eles são indesculpáveis por julgar outras pessoas, porque eles cometem os mesmos erros pelos quais as condenam. E Deus, ele conhece os nossos pensamentos. E nós não podemos esconder dele nenhum dos nossos atos, nenhum dos nossos pensamentos. Nada fica no oculto para Deus. Deus, ele sonda, ele conhece o mais íntimo do nosso ser. É o que nós vamos ver aí nos livros de Salmos, Provérbios 5 e Provérbios 15. Salmo 139, versículos 1 e 2 nos diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Provérbios 5, 21. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. E Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Aqui nós acabamos de ver que é impossível nós tentarmos esconder algo de Deus. E por essa razão, o Senhor ele tem condições de exercer o justo juízo sobre todos. Em Romanos, no capítulo 1, dos versos 18 ao 32, o apóstolo Paulo declarou que todas as pessoas injustas
elas são inexcusáveis, ou seja, elas são imperdoáveis. Aqui ele demonstra que o farisaísmo também é inexcusável, né? E assim ele vai revelar os padrões pelos quais todo mundo será julgado. No versículo 2 do capítulo 2, aí nos fala que dessa verdade, no sentido utilizado aqui nesse versículo, ela é diferente daquela apresentada em Romanos, em Romanos 1, dos versículos 18, 25, onde o apóstolo Paulo aqui, ele recorre à evidência de Deus na criação. Aqui nesse capítulo, no versículo 2, Paulo ele faz uma alusão à verdadeira condição da humanidade. No versículo 3, quando ele diz assim, e tu, ó homem, aqui ele está se referindo ao homem que conhece o certo e o errado, mas que pratica o que é errado. Ele pratica o que é errado, mas ele condena os outros pelos mesmos erros que ele também comete, pensando que os seus próprios pecados não serão julgados por Deus. No versículo 4, aqui quando ele fala o homem aqui, ignorando então a benignidade de Deus, te leva ao arrependimento. O termo arrependimento aqui significa literalmente mudança de mente. Quando ele diz aqui no versículo 4, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Nesse contexto aqui, significa o quê? Rejeitar os hábitos pecaminosos e voltar-se para Deus. Essa palavra, ela ocorre uma única vez no livro de Romanos. Uma única vez no livro de Romanos. Nós podemos ver a atitude do judeu, aquele judeu lá de Lucas 18, 9 e 14, quando o fariseu ele disse, graças te dou porque não sou como os demais homens. E Paulo, então, aqui agora, ele vai chamar a atenção dos judeus e dos gentios com essas palavras. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Aqui ele está dizendo que os judeus eles são responsáveis diante de Deus, tanto quanto os gentios. É muito fácil descobrir o pecado do nosso próximo, mas é mais difícil admitir que nós também temos pecado em nossas vidas. Os judeus eles usaram as mesmas desculpas que nós encontramos, que nós utilizamos hoje em dia, como, por exemplo, eu sou melhor que os piores e não preciso de Cristo. Deus me ajudou tanto que certamente nunca me condenará. Só que o homem esquece que o julgamento de Deus ele está baseado na verdade e não na opinião do homem. Por quê? Porque não há como escapar do juízo de Deus. O ser humano tem a tendência de pensar que é melhor que os outros e que os seus pecados não são tão graves. E que o motivo de não ser condenado é a bondade, é a tolerância e a paciência do Senhor. E é a mesma bondade que conduz o homem ao arrependimento. Nós temos que perceber que o homem que não busca a Deus, Romanos 3, 10, 11, diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não há quem disponha o coração para cumprir a vontade do Senhor. Até nosso arrependimento
é fruto da bondade de Deus. Então, até quando nós vamos nos arrepender, é devido à bondade, à misericórdia de Deus. Porque aqui a gente vai ver aí do versículo 5 ao 11, que o juízo de Deus, ele é justo. Porque Deus, ele não dá nada além daquilo que a humanidade merece. O pecado, ele vai gerar a morte física. O prêmio que os homens receberão está relacionado às suas ações. E que ações serão essas? Que prêmios serão essas? O primeiro prêmio que vai receber é a vida eterna. Aqueles que perseverarem em fazer o bem. Então, aqueles que andarem de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, vai receber a vida eterna. Romanos, aí, o capítulo 2, versículo 7 nos diz assim: a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Então, para aqueles que procuram andar de acordo com a palavra de Deus, vai receber a vida eterna. Mas aqueles que fazem o contrário, eles vão receber como prêmio a perdição eterna. Porque esses que desobedecem à vontade de Deus, à verdade de Deus, o prêmio deles vai ser o quê? A perdição eterna. Os versículos 8 e 9 nos diz assim: mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. E nós vemos que nesse caso aqui não vai acontecer a distinção entre judeus e gentios, ou entre os religiosos e os não religiosos. Porque todos os homens, todos nós, somos iguais perante o Senhor. Podemos ver aí no versículo 11, quando ele diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então o juízo vai ser para todos. Não vai haver divisão, não vai haver distinção. Quando nós vamos ver aí o versículo 5, quando fala aqui da ira, né? A ira de Deus. Então o sentido desse termo ira utilizado aqui é diferente do mesmo termo que fala sobre a ira de Deus em Romanos 1,18. Porque em Romanos 1,18, a ira de Deus é a sua cólera atuante no presente. Então, é a cólera de Deus atuando no presente. Aqui no versículo 5, essa ira, a palavra é uma menção à ira futura de Deus. Enquanto que lá no capítulo 1, no versículo de 2, é algo atuante no tempo presente, aqui no versículo 5 é algo que é a ira futura de Deus, que muitos aqui vão considerar como uma referência ao dia do juízo. Então, sendo assim, as pessoas elas continuam em sua rebeldia contra Deus. E ali elas vão acumulando a ira divina sobre a sua própria cabeça. Elas não param para pensar que elas precisam reconhecer o pecado, elas precisam reconhecer quem é Deus. Porque aí logo em seguida o versículo 6, ele vai nos dizer assim: o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Quando os não salvos aqui comparecerem então diante do trono, no dia do juízo, para serem julgados, a salvação ela não estará mais disponível. A porta da graça ela será fechada. Esse julgamento ele vai servir para determinar o grau do castigo imputado a eles. E assim Deus ele vai fazer o quê? Deus ele vai atribuirá punições que são compatíveis às más ações de cada indivíduo.
Enquanto isso, o tribunal de Cristo ele será restrito ali aos cristãos, que serão recompensados por Deus e receberão galardões conforme as suas obras. A partir do versículo 7, nós podemos deduzir aqui que a vida eterna ela pode ser obtida por meio da prática das boas obras. Quando ele fala que a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar que a justificação ela se dá pela fé. Tá? Romanos 3, 22, 5, 1. Então aqui ele fala que essa vai se dar, a justificação vai ser dada através da fé. E ele não se contradiz. Porque o tema tratado aqui no capítulo 2, no versículo 7, é o juízo divino e não a justificação. Então, aqui no versículo 7 está sendo tratado da justiça de Deus e não da justificação. Os cristãos aqui que praticarem as boas obras, eles serão recompensados na vida do porvir. O Novo Testamento, ele sempre se refere à vida eterna como algo de que o cristão deve usufruir já no presente. Essa vida ela é uma dádiva recebida mediante a fé. Está em João 3,16, Evangelho de João. Só que sempre que o Novo Testamento ele menciona a vida eterna como algo a ser recebido no futuro, por aqueles que já são cristãos, ele está se referindo às recompensas eternas prometidas por Deus. Porque o galardão, o nosso galardão, ele terá por base as nossas boas obras realizadas aqui na terra. Então, nós só vamos receber o nosso galardão mediante as nossas boas obras aqui na terra. Nos versículos 8 e 9, aqui ele fala da indignação e da ira àqueles que são contenciosos e desobedientes. Porque pessoas com essas características, eles experimentarão o castigo de Deus. Então, tribulação e angústia estão reservados para todos os que fazem o mal. A verdade, que está aqui no versículo 8, é uma alusão à mensagem do Evangelho. Em Gálatas 2,5, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Todo cristão que faz o bem será recompensado. Isso já o versículo 10 aí fala, né, que todo aquele que faz o bem será recompensado. Porque para com Deus não existe acepção de pessoas, Deus não faz diferenças, Deus não escolhe o melhor, Deus não escolhe o mais bonito, Deus não escolhe o mais rico, não. Nós somos todos iguais perante Deus. Uma verdade eterna é que Deus ele lida com a condenação sem favoritismo. E da mesma forma, ele lida com a salvação sem qualquer favoritismo. Deus ele é imparcial. Ele não muda o seu padrão. Tanto a retidão como a injustiça são consideradas e são julgadas. Como não existe aí, né, quem persevere em fazer o bem ou busque insistentemente a honra e a incorruptibilidade, o destino ele já está determinado. Qual é esse destino? Perdição para todos. Os versículos 12 a 16 aí ele nos diz que o juízo de Deus ele é imparcial. O homem aqui,
ele não vai estar salvo apenas pela busca de vida eterna através de qualquer meio. Como, por exemplo, não adianta só fazermos as boas obras, fazermos as leituras bíblicas, termos uma religião, mas ele realmente está buscando a salvação quando ele busca e quando ele acha em Jesus Cristo. Porque Jesus é o único que pode nos dar a salvação. Porque não adianta nada estarmos fazendo as boas obras, estarmos lendo a Bíblia, estarmos frequentando uma igreja, estarmos membrando numa igreja e nós não estarmos ligados diretamente a Jesus. Porque nós temos que estar ligados a Ele, nós temos que estar voltados para Ele, o nosso coração tem que estar voltado para Cristo. Porque só através dele nós vamos ter a salvação. Nós aprendemos aqui nas Escrituras que Deus ele é santo e justo. Então esse juízo que virá sobre toda a humanidade é um juízo que é imparcial. Os versos 12 e 16, de 12 a 16 fala que esse juízo é um juízo imparcial, que todos os homens serão julgados, não por rejeitar a Cristo, porque muitos nunca ouviram e jamais ouvirão falar de Cristo, mas por causa da natureza do pecado que existe neles. Então é a natureza pecaminosa. Porque o versículo 15 aí diz que todos possuem a lei de Deus gravada no coração. E mesmo assim, continuam transgredindo a lei de Deus. Aqui nós vemos que os judeus, eles possuíam a lei dada por Deus, a qual ele ensinava como viver em conformidade com o Senhor. Os judeus viviam a lei. Eles entendiam, eles conheciam, eles sabiam o que estava na lei. E os gentios, eles não possuíam a lei. Mas Deus deu a todo ser humano um testemunho interno, que é a própria lei de Deus gravada na nossa mente. João Calvino chama esse princípio de semente da religião e senso da divindade. Então, sendo assim, todos são culpados, não por viver em conformidade com esse testemunho interno. Então, todos são culpados. O versículo 12 aqui, quando ele fala aqui no versículo 12, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Aqui eles falam que os que sem lei, eles estão se referindo aos gentios, e os que sob a lei se referem aos judeus. Os judeus conheciam a lei, os judeus viviam a lei, os gentios desconheciam. No versículo 13 aqui, quando ele fala, os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, não é suficiente saber o que Deus quer que façamos. Só os que praticam a sua vontade agradam a Deus. Então, nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos andar de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Lucas 6,46 diz, e por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Serão justificados aqui pelo perdão de seus pecados e da aceitação de um relacionamento correto com Deus. Quando Adão caiu, ele quebrou esse relacionamento com Deus, do homem com Deus, e Jesus veio para restaurar esse relacionamento. O versículo 14, quando ele diz aqui, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei.
Aqui quando ele diz que eles fazem naturalmente as coisas que são da lei. Os gentios que ainda não têm a lei fazem coisas boas, como exemplo, honrar a seus pais. Isso é uma evidência de que eles acreditam em uma lei moral básica, que a gente vai ver continuando aí no versículo 15, quando ele fala, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Eles sabem em seu coração que há uma diferença entre o que é certo e o que é errado. Essa lei da consciência serve como juiz para eles, em lugar da lei de Moisés. Porque não é a lei que está escrita no coração, mas a obra da lei. A lei de Moisés, ela foi gravada em pedras. Porém, também existe uma lei moral, semelhante a ela, escrita no interior de todas as pessoas. É isso que o apóstolo Paulo fala quando ele se refere aos gentios. No versículo 16, quando ele diz que no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então é conforme o evangelho que Paulo pregou. Tá? Deus não julgará apenas os atos das pessoas, mas também as suas motivações e os seus segredos. Julgará aquilo que está em oculto. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. Paulo ele aplica aqui os padrões do julgamento de Deus diretamente ao seu povo escolhido, a partir aí do versículo 17 até o 29. Aqui nós vemos que os judeus aqui eles reivindicam privilégios pelo fato de terem sido instruídos diretamente por Deus, de forma que se tornarão capazes de distinguir com exatidão o certo e o errado. Eles aspiram a ensinar os outros. Versículo 17 e 20, quando fala aqui, eis que tu tens por sobrenome judeus, e repousas na lei, e te glorias em Deus. Versículo 18. E sabes a sua vontade, e a prova das coisas excelentes, sendo instruído por lei. O 19. E confias que és guias dos cegos, luz dos que estão em trevas. E o 20. Instruidor de nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Então aqui eles aspiram a ensinar os outros. Porém a conduta deles é incompatível com aquilo que eles ensinam. Ou seja, contradiz o conhecimento deles. Nos versículos 21 e 24 a 24, que fala: Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então aqui eles aspiravam, eles ensinavam, mas os seus ensinamentos contradiziam seu conhecimento. Eles falavam algo que eles não viviam. A aliança aqui feita por meio da circuncisão aqui tornou-se inútil diante dessa conduta inadequada dos judeus. No versículo 25,
E os pagãos aqui que não eram circuncidados, eles tornavam-se aceitáveis a Deus devido à sua conduta íntegra, nos versículos 26 e 27. Então aqui nós vemos que Deus ele olha para as atitudes presentes no coração das pessoas, nos versículos 28 e 29. Então Deus olha aquilo que está no coração, no interior. O povo judeu, eles desenvolveram ao longo de muito tempo um sentimento particularista, exclusivista, no que tocava em relação à revelação messiânica. Eles se julgavam superior pelo fato de terem sido escolhidos pelo Senhor para ser o seu povo. Só que Deus também deu ao judeu a sua palavra, falando-lhes de diversas maneiras pelos profetas. Então Deus falou através do profeta Abacuque, capítulo 1, dos versículos 1 e 2, que diz: o peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Então tudo isso aqui levou-os a acreditar que eles tinham mais vantagens diante do Senhor. Aí nós vamos ver aqui que o argumento do apóstolo Paulo vai destruir esse particularismo judaico. Porque os judeus eles eram tão culpados quanto os gentios. Porque eles, tendo a lei, eles não viviam de acordo com a lei. Eles conheciam claramente os preceitos da lei, mas mesmo assim eles estavam escravizados por suas atitudes pecaminosas, ou pela sua natureza pecaminosa. Então, nós entendemos aqui que não é suficiente conhecer a lei. É necessário vivermos de acordo com o que nela está escrito. No versículo 17, quando ele diz: eis que tu tens por sobrenome judeus e repousas na lei e te glorias em Deus. Aqui os israelitas que permaneceram em Israel e os que retornaram após o período do cativeiro babilônico, eles receberam a designação judia, embora estivessem inclusas sob esse epíteto, ou seja, a qualificação elogiosa ou injuriosa dada a alguém. Pessoas pertencentes a várias outras tribos que não a de Judá. Paulo, ele se autodenomina judeu, está lá em Atos 21, 39. Mas ele também se considera um israelita, está lá em Romanos 11, 1, e hebreu, também se considera um hebreu, está lá em Filipenses 3, 5. Porque aqui todos esses três termos referem-se ao mesmo povo. Então, quando se fala de judeu, quando fala de israelita e de hebreu, os três termos estão se referindo aqui a um único povo. Porém, aqui o hebreu é o termo técnico para designar a etnia, tá? Enquanto que Israel é o epíteto de alcance nacional, ou seja, a qualificação elogiosa deles, tá? E judeu é a designação religiosa dos filhos de Jacó. Os judeus, eles descansaram na lei. Por quê? Porque essa lei foi descrita como sabedoria e entendimento perante os olhos do povo. Deuteronômio 4:6. Os judeus, eles não tiveram de viajar ao redor do mundo para estudar em nenhuma universidade distante. Eles não tiveram que confiar na filosofia dos gentios, porque os judeus, eles confiaram em sua lei para se tornarem tudo aquilo que eles precisavam ser e ter a melhor educação que pudessem receber. Eles celebravam ao Deus
que havia lhes dado a lei, mas eles não viviam a lei. Eles tinham a lei, mas não viviam a lei. Versículo 18 diz assim: e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Aquelas coisas que são moralmente importantes. Os judeus aqui aos quais Paulo se dirigiu, eles não estavam apenas seguros ou repousando diante de Deus, mas eles também se sentiam aqui superiores aos outros. Eles consideravam-se guias, luzes, faróis, instrutores, mestres. Aí no versículo 23 a gente vê quando ele começa: tu, pois, que ensinas. Nós vemos aqui nesse tom de Paulo falar aqui uma certa ironia, tá? Nessa pergunta aqui. Os judeus aqui, eles estavam preparados para ensinar aos gentios os mandamentos da lei, mas eles próprios quebravam esses mandamentos. Quando Paulo aí fala: tu que pregas não se deve furtar, furtas, o 8º mandamento. Tu dizes que não deve adulterar, tu adulteras, o 7º mandamento. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio, o 2º mandamento. Então aqui eles estavam quebrando os mandamentos. Eles ensinavam, mas eles mesmos quebravam esses mandamentos. Eles estavam prontos para pregar a moralidade, mas não estavam prontos para praticar a mensagem que eles próprios pregavam. Eles estavam roubando aqui uns aos outros, talvez tivessem até ali alguma cobiça entre eles, tá? Cometiam adultérios, profanavam a casa de Deus, transformando em local de comércio. Por isso essa pergunta provocadora aí de Paulo, quando ele diz: tu, pois, que ensinas a outro, não ensinas a ti mesmo? Os judeus aqui, eles reivindicam ter o conhecimento da lei, embora eles não a pratiquem. Eles esquecem de que a lei habita onde ela é silenciosamente praticada. Nós vimos aí que no versículo 21 fala de privilégios especiais, como, por exemplo, ter a lei, não garantem que haja vida, que haja na vida de seus detentores a prática da justiça ou do estado de retidão. Porque aqui aparentemente não era comum que os inimigos dos judeus os acusassem de idólatras. Então é possível aqui que Paulo ele tenha usado a frase tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio em sentido figurativo, como um equivalente aqui a ser sacrílego ou incrédulo. Paulo ele declarava que os judeus se consideravam exclusivos na ação de guiar os cegos. A verdade, porém, é que eles estavam transgredindo e desonrando as próprias leis de Deus. Está lá em Mateus 15, 3, 9. O apóstolo explica o texto também para a gente aí e fala lá de Isaías 52, 5, que diz assim: e agora, que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Então aqui o apóstolo ele nos explica esse texto a fim de provar aqui a veracidade do seu ponto de vista. O resultado então da hipocrisia dos judeus era a blasfêmia contra Deus feita pelos gentios.
Porque aí ele fala aqui no versículo 25 e 26 dessa circuncisão. A circuncisão é um ritual sem qualquer valor, a menos que a pessoa desenvolva um coração obediente, completamente submisso ao querer de Deus. Então, aqui o que a gente entende aqui, se por outro lado um gentio praticasse a lei, a circuncisão não importaria tanto, porque Deus ele estabelece aqui o seu juízo às pessoas em conformidade com o estado ou o coração do julgado, e não em concordância com a aparência externa. Quando no versículo 27 ele diz que não te julgará, o que os judeus adeptos do farisaísmo, eles acreditavam que eles escapariam do julgamento divino. O versículo 27 diz: e a incircuncisão que por natureza o é, e se cumpre a lei, não te julgará, porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Então aqui eles afirmavam que o julgamento de Deus estava restrito apenas aos gentios. Paulo, então, contudo aqui, ele confronta essa fala, essa hipocrisia deles, tá? Porque um gentio que praticasse a lei, ele poderia julgar um judeu que tivesse transgredido. Nos versículos 28 e 29, o apóstolo Paulo, ele afirma que a circuncisão em si mesma, ela não tem qualquer valor. Não tem qualquer valor. Que essa circuncisão externa, ela não tem nenhum proveito diante de Deus. Porque o desejo dele é que seus filhos demonstrem exteriormente as mudanças ocorridas em seu interior, bem como as intenções e os sentimentos que eles nutrem no coração. Então, o ensino do apóstolo Paulo aqui é coerente e ele está em concordância com a lei e com o ensino dos profetas do Antigo Testamento. Porque eles demandavam uma circuncisão no interior, que a gente pode confirmar em Deuteronômio 10:16, Jeremias 4:4. Circuncisão no espírito, não na letra. A transformação do coração aqui que o apóstolo Paulo descreve como imagem, com a imagem da circuncisão interior, é o trabalho do Espírito Santo e não o resultado obediente aqui externa da lei. Na realidade, Deus ele só aprova a observância externa da lei, se ela for um produto de um coração íntegro, que nós podemos ver em Isaías 1, dos versículos 10 ao 18. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei de nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos.
cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde e então argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Os judeus, eles tinham muita religião, mas a religião deles foi feita de cerimônia externa e não de realidade interna. Os judeus, eles vangloriaram-se na circuncisão, mas o que adianta uma cerimônia quando não existe a obediência à palavra de Deus? Paulo ele diz que os gentios não circuncidado, mas que obedece à palavra de Deus, é melhor que o judeu circuncidado, que não obedece à palavra. Paulo escreveu no versículo 28, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. O Evangelho de Cristo, ele exige uma mudança eterna. Está em João, Evangelho de João 3,3. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O homem que nunca aceitou Cristo como Salvador, ele já está condenado diante de Deus, seja ele gentio ou judeu. João 3,18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Então nós temos que crer em Deus, nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus, com a vontade do Senhor. Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, para que nós possamos realmente conhecer esse Evangelho, para que nós realmente possamos estar proclamando esse Evangelho e que nós possamos receber o prêmio da vida eterna. Mas nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Nós necessitamos de ter o Evangelho de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos seguir os preceitos e os mandamentos que o Senhor ele nos ensina e ele nos orienta. Que Deus nos abençoe. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Glória a Deus. Então, o Senhor é aquele que nos sonda no íntimo do nosso ser, que o Espírito Santo ele vem estar derramando sobre nós as suas bênçãos, que nós possamos estar com os nossos corações voltados ao Senhor e que nós possamos realmente estar colocando em prática o verdadeiro Evangelho de Cristo. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Meus amados, não esqueçam de dar um like, não esqueçam de inscrever-se no nosso canal, para que nós possamos estar alcançando mais vidas através da palavra do Senhor. Deus nos abençoe.